Olá, pessoal, boa tarde. Vamos com mais um jogo da programação de hoje. Ah, Luiz Fean contra Hidetaka, jogo da categoria B. Hidetaka fez um jogaço hoje com o Stakeholder, não pelo torneio, eles vão jogar pelo torneio de novo, mas eles fizeram um jogo pela divisão 2 do torneio mundial, da etapa de agosto. E foi um jogaço. O Stakeholder conseguiu uma virada ali de 3-2, saiu perdendo de 2-0. Foi um jogo super difícil, super emocionante. Tá aqui no canal também, se você não assistiu ao vivo, dá para pegar na playlist ali de streaming, tá? E, e hoje, e agora, isso foi às 10 da manhã, agora ele tem esse desafio aí com o Luiz Feira, que é um jogo absolutamente diferente. O Luiz joga de um jeito completamente diferente, é caneteiro. Então vamos ver se dá certo. Eu vou entrar lá na sala para ver se eles já estão lá. Vão dar Sim, então aquecida. vamos. Boa tarde Vou para o botar no mudo pessoal. aqui, tá? Tá bom. Opa, não pus o microfone. Ei. Boa tarde, pessoal. Fiquem à vontade aí para aquecer o quanto vocês precisarem, tá? E estamos ao bom. vivo. Boa sorte para vocês. Melhor de 5 jogos. Se precisar de qualquer coisa, eu tô por aqui. Só chamar. Valeu. Tá bom, obrigado, velho. Só vou dar uma aquecidinha aqui. Vamos. Quer jogar? Sempre esqueço de ligar o microfone do jogo para dar boa tarde para eles. Ai, vamos lá. Eu tô achando que esse jogo. Tira minha cara feia daqui. Pronto. Eu tô achando que esse jogo vai ser muito interessante porque o Luiz ele coloca muito bem a bola, consegue ângulos, consegue uns bloqueios para baixo, assim, uns bloqueios mais travados. Desculpa. É um jogador de bastante troca de bola e o Hidetaka também tem essa característica de trocar bastante bola, né? O Hidetaka é um pouco mais agressivo, provavelmente, né? Que o Luiz. O Luiz é um jogador mais de bloqueio e colocação de bola, né? Então vamos ver como é que fica. Daqui a pouco eles vão começar esse jogaço. Categoria B, nossa categoria B tá muito equilibrada, né? Tem muito jogo bom. Acho que os jogos mais legais até agora foram os da categoria B, em termos Desculpa. de equilíbrio, né? Deu muita emoção em vários jogos já. Alguns da categoria C também muito bons. Quer trocar o lado? Hoje a gente tem mais 2 jogos. Outro da categoria B, que é o Antônio contra o Devos. Tem tudo para ser um jogaço. E um da categoria A, que é o Burgani contra o Guibitar. O Burgani fez um jogaço ontem, acho que foi ontem, né? E tem tudo para ser um jogo bom também. Então, o Antônio contra o Devos é 9 da noite e logo depois, na sequência, 9h30, o Burgani contra o Guibitar. Quando tiver ok pra você, é só falar, tá? Pessoal do chat aí, tudo certo com o áudio, tudo certo com a imagem? Vão me falando aí se tiver alguma coisa estranha. Vamos começar, só vou dar uma limpadinha no óculos aqui. Tá bom, fica bom, filho. Vou começar, vamos. Tá bom, Boa sorte, vamos. valeu. Boa sorte, casal. Valeu. Casal. Então vamos lá, vamos começar esse jogo aí, vamos assistir com atenção, porque é um jogo muito interessante. Eu quero ver o que que o Hidetaka vai oferecer de perigo para o Luiz em termos de ataque, variação de saque. Ele já começou aí com saque aí por cima, né? Saque com bastante topspin. E o Luiz faz isso, ele empurra bem as bolas para os cantos, faz você mexer, faz uma variação de efeito ali por baixo e por cima que é difícil de ler. Um jogo muito interessante estrategicamente, né? São estilos muito diferentes. Vamos ver quem que vai conseguir impor o seu melhor estilo. Essa é uma característica dos dois. O Luiz empurra muito bem essa bola no backhand, como ele fez, só que o Hidetaka tem esse controle na diagonal do backhand também muito bom. E isso deixa as coisas muito interessantes, né? Porque uma característica boa de um jogador acaba caindo numa característica boa do oponente.
Então, isso significa que daqui a pouco, quando eles estiverem um pouco mais acostumados, estiverem mais dentro do jogo, provavelmente a gente vai ter umas trocas de bola longas, né? Mais interessantes. Esse joguinho curto, normalmente, a tendência é ele favorecer o Luiz, mas essa bola pesada do Hidetaka, ele ainda não ajustou direito, né? Não conseguiu ler muito bem. O Hidetaka tem 4 set points, desperdiçou o primeiro errando o saque, e aí, com essa variação de saque lateral para a direita, com bastante topspin, já é o segundo saque que ele faz assim que o Luiz erra o ângulo, né, da recepção e joga essa bola fora. O primeiro set vai para o Hidetaka, eu começo imediatamente o segundo. É importante o Luiz atacar bem essas bolas que sobram um pouco mais altas, né? Porque ele já não é um jogador que busca o ataque o tempo todo, mas quando sobra a bola mais fácil, ele tem que aproveitar. Senão o jogo começa a ficar difícil para ele. E esse nosso streaming atrasou alguns minutinhos porque existe um bug dentro do jogo. Isso é bom se você nunca passou por essa experiência, a maioria de nós já. Alguma atualização que teve da meta, que o seu limite, né, o boundary, aquele limite que você faz antes do jogo, né, para que ele te avisa quando você está saindo do limite para você não bater a mão, não bater o corpo em nenhuma cor, não quebrar nada na sua casa, né, um limite de segurança, o guardião que a gente chama, né. Ele tem um bugzinho que ele fica uma área estática redonda em volta de você, e aí você vai entrar num jogo como Eleven Table Tennis, que você precisa de uma área muito maior que isso, e você não consegue jogar. Então, para quem está com esse problema aí, o próprio Hidetaka deu uma dica interessante. Você clica na foto do seu perfil já dentro do jogo e coloca para editar perfil. E aí de dentro do jogo ele te leva para os settings. Um minutinho pra respirar, tá? Beleza. Ele te leva para os settings do óculos de uma vez, se você editar o perfil, né? Dentro do jogo Eleven Table Tennis. E aí dali, em vez de você editar o perfil, você muda para limpar o guardião, né? Você procura ali a área de limpar o guardião e desenhar um guardião novo, né? De novo. E aí foi assim que provavelmente o Luiz conseguiu resolver. É uma coisa meio chata, né, que acontece. Esse é o problema da tecnologia, né? Esses bugzinhos vão acontecendo, os caras não resolvem muito Bom bem, jogo. é uma complicação. Eu não entendo nada, né? Eu sou aquele tiozão ruim de tecnologia que não entende nada. Aquele braço esticado ali do Hidetaka, aquele braço esquerdo, é algum problema no controle também. Algum outro bugzinho do jogo. Ele não joga com esse braço esticado. A não ser que ele esteja sacando com o. Deixa eu ver se eu consigo ver isso. Não, ele está sacando com a mão esquerda. É um bugzinho mesmo também, né? O jogo é isso, né? O jogo tem alguns bugs. Para eles lá, provavelmente não esteja interferindo. Boa sequência de forehand agora do Hidetaka. Isso é importante para ele continuar agressivo. Agora voltou ao normal o braço do Hidetaka, ó, tá vendo? São alguns bugzinhos que às vezes acontecem no jogo, às vezes corrige automático, às vezes fica. Lucas, tudo bom? É contusão. O Luiz sendo um pouco mais competitivo já nesse segundo jogo, né? Eles têm que se adaptar um ao outro aí ao peso de bola, leitura de efeito, né? Ritmo do jogo também, né? Olha que recepção linda! Esse saque funcionou duas vezes muito bem mais de duas vezes, na verdade, no primeiro jogo. Esse saque por cima aí, o topspin do Hidetaka. E agora ele fez esse mesmo saque um pouco mais para o meio da mesa e o Luiz empurrou ele para o lado e empurrou de novo. Essa é uma característica do Luiz, tá? Achar esses ângulos difíceis e te empurrar na diagonal curta, assim, dos dois lados. É difícil de jogar contra esse tipo de jogador porque você não está esperando, né? Ele faz um movimento por ser caneteiro, ele faz um movimento de girar a mão assim muito rápido em cima da bola e dá um tapa na bola para outro lado que você não está esperando. E o Luiz ganha o seu primeiro set, hein? Será que teremos um jogo bem equilibrado agora? Tá com cara, né?
Essas bolas que o Luiz empurra, por exemplo, vocês viram como caiu ali no backhand do Hidetaka? Ele empurrou, a bola caiu porque é como se fosse uma anti-spin a borracha do Luiz. Então ele empurra essa bola, às vezes cai mesmo. Você tem que girar essa bola em cima. Se você só bater reto, ela tá com um pouco de efeito para baixo, ela vai cair. O stakeholder tá aí com a gente, Leandro. Ele tá mesmo, viu? Porque, vou te contar, o jogo que vocês fizeram hoje foi super longo, jogaço. E aí ele já tem que jogar agora de novo. E ele tá jogando as duas categorias, né? Como você falou, são três campeonatos. A categoria B, que é a categoria dele mesmo, do rachão por pontuação. A categoria A, que você pode se inscrever numa categoria acima, né? E jogando a etapa do Mundial, que ele jogou de quartas de final justamente com o Stakeholder. E foi um jogaço. O Stakeholder venceu ali de 3-2. Tá vendo que esse saque por cima do Hidetaka já não tá mais funcionando como funcionava. O Luiz já tá marcando essa bola, já entendeu o ângulo que tem que entrar para recepcionar esse saque de uma forma boa. Dois set points agora para o Hidetaka para empatar esse segundo jogo em 1-1. E aproveita a chance. Isso é importante para o Luiz, aproveitar essas bolas que sobram. Porque como ele joga com muita variação de efeito, eventualmente o Hidetaka vai ler errado o efeito, essa bola vai subir ali no meio da mesa e ele tem que aproveitar. 1-1 esse segundo jogo, importante agora pro Luiz, né? Ganhar esse set agora, empatar o encontro deles em 1-1, porque sair perdendo de 2-0 igual o Stakeholder saiu hoje é dureza, né? Deu certo, mas é dureza. Sabe que foi esse, hein? Bem no cantinho ali, parecia que ia pegar até na quina da mesa. Abre uma vantagem boa o Hidetaka, hein? 9-3, tá pintando um 2-0 aí. É melhor de 5, tem muito jogo ainda, né? Agora entrou o saque com topspin de novo. Legal que a gente pode ver exatamente que saque que ele deu, né? Olhando no Só um marcador ali minutinho. do lado direito da tela, né? Aquela setinha vai dizer exatamente. Então, se vocês verem os dois últimos pontos, né? A linha em preto ali é o saque do Hidetaka. O primeiro, a seta está apontando um pouquinho mais para cima. Os dois são lateral para a direita para cima, mas o de baixo ali da linha mais baixa está apontando ainda um pouquinho mais. E o segundo é um pouco mais lateral, mas também com efeito para cima. E tem uma variação, né? O primeiro saque entrou com 62 de efeito, que é bastante. E o segundo com 42, que também é um bom saque, boa quantidade de giro, mas já é um giro mais normal, né? Bom, mas normal. 62 é bem acima da média, um saque com muito giro. Bom jogo. Vamos ver se o Hidetaka espanta agora as bruxas, né? E ganha esse jogo que ele abriu 2-0, porque hoje ele tomou uma virada que foi difícil, né? Aquela virada doída. Todos os jogos muito equilibrados, né? Os sets muito equilibrados. Muita troca de bola, né? Vamos ver se agora ele consegue impor o jogo dele e, e finalizar aí, ganhar esse jogo que ele abriu 2-0. Esse é o legal do tênis de mesa, né? Você tem que jogar todos os pontos com o máximo de concentração, porque não é por tempo, né? Não é igual, sei lá, no futebol, que você tá ganhando o jogo de 4-0, falta 10 minutos para acabar, você sabe que você não vai tomar 4 gols em 10 minutos. Você vai ficar passando a bola de lado esperando o jogo acabar, né? No tênis de mesa não tem isso não, né? Pode estar perdendo até de 10-0, que você ainda tem chance, teoricamente. É difícil, mas tem chance, né?
A gente viu umas viradas maravilhosas, às vezes de o jogador perdendo de 10-3, 10-4 e virar o set, né? Então não tem nada garantido, você tem que estar ali 100% da concentração o tempo todo. Por isso que é um dos esportes que mais beneficia a mente do praticante, né? Ativa partes importantíssimas do cérebro, cerebelo ali, córtex frontal. Tem umas pesquisas muito legais, né, falando de esportes de raquete, os benefícios para a mente da pessoa. E o tênis de mesa é o mais complexo deles, né? Não é talvez o mais rápido, talvez não seja o mais exigente fisicamente, mas é o mais complexo deles. A bola gira, é muito difícil, tem muita variação. E o Luiz vai ganhando aqui o primeiro set desse terceiro jogo, hein? O Luiz está vivo no jogo, hein? Tem mais 5 set points aí, Luiz. Esse saque aí que entra muito no canto, né? Impressionante esse saque do Hidetaka. Eu joguei com o Hidetaka na categoria A. Fiz esse jogo uns dias atrás. Tá aqui no canal, se vocês procurarem, vocês vão achar ali categoria A. E o Hidetaka tem qualidade no jogo, né? Tem um controle bom. Esses saques assim são complicados. Finalizou ali, sobrou uma bola alta, né? Essas bolas altas que sobram, gente, é sem. Eita, ele sacou, ele não viu que não estavam. Essas bolas altas que sobram, preferencialmente, é sempre para bater com forehand, tá? A não ser que você jogue no virtual e não tenha espaço para virar de forehand para bater uma bola que está alta na sua esquerda, por exemplo, do lado do seu backhand, né? Tudo bem, aí tudo bem, melhor bater de backhand do que quebrar alguma coisa em casa. Ou se você realmente não tiver tempo, né? Sobrou uma bola alta no lado do seu backhand, você não tem tempo de bater com a direita, mas assim, é para dar tempo, porque a bola tá alta, né? É para dar tempo. Tem que dar preferência para bater de direita sempre. Bater um smash, uma bola alta dessa de esquerda é muito complicado. É possível, alguns jogadores podem fazer bem, mas é muito complicado. Esse side spin do Hidetaka pegou bastante gente esses dias, né? Contra o Stakeholder hoje não funcionou. O Stakeholder conseguia acelerar, né? Se deu bem praticamente todas as vezes, mas é uma bola que confunde. Uma bola que ele faz bastante curva. Inclusive no meu jogo com ele, eu acho que é o último ponto do segundo jogo. Nós jogamos 3 jogos, né? Eu acho que é o último ponto do segundo jogo. Ele deu uma bola dessas com side spin tão no cantinho da mesa. Ela pegou, fez tanta curva, eu tive que dar um tapinha na bola, assim, por fora da rede, assim, quase por baixo da mesa. E a bola entrou. Eu acabei finalizando o jogo assim, com a bola por fora. Mas é porque ele dá tanto giro que não tinha o que fazer. Não tinha mais rede na minha frente para jogar e eu consegui encaixar ali. Mas é só para a gente entender o quanto de spin que ele consegue colocar, o ângulo que ele consegue ali com o forehand, né? Poucos jogadores conseguem fazer isso. Se ele conseguir fazer isso um pouquinho mais rápido e um pouquinho mais baixo, é um tremendo de um side spin, né? É uma estratégia de ataque muito eficiente. Pro Luiz agora é ganhar ou ganhar esse set, hein? Senão acaba 3-0. E tem chance, né? O jogo tá muito equilibrado ali, tá no detalhe. Essa bola lateral, ó, que ele entra, que às vezes pega muito giro, faz muita curva. Ele tinha que pegar essa bola, na verdade, com um ângulo um pouquinho diferente para ela ir um pouco mais funda do que alta, né? Um ajuste ali não é nem no ângulo da raquete, é um ajuste no giro do corpo. Vai para cima agora o Luiz, aí ele tem que forçar um pouco mais, né? Ele tem que usar todas as variações que ele puder agora, fazer bloqueios, achar uns ângulos bons, ó, aproveitar essas bolas que sobram mais altas. Que rally bonito, hein? Nossa, melhor ponto do jogo. Que
pontaço. Terminou com o Hidetaka no chão. Que ponto maravilhoso. Um dos melhores do campeonato até agora. E ganhou moral o Luiz agora nessa segunda metade do terceiro set, hein? Eita, deu sorte agora uma casquinha. O Hidetaka no início do set deu uma casquinha também. Essa bola empurrada do Luiz que é interessante, porque ela vem com efeito meio por baixo e não parece. Errou uma bola agora que ele dificilmente erra, né? Foi pra cima o Hidetaka, ele aproveitou uma bola mais alta. Agora interessante, dois saques na mão, hein? Pra fechar o jogo, será? Primeiro já deu certo, tem um match point na mão o Hidetaka. E consegue fechar. Difícil o jogo, hein? Jogaço. Valeu, valeu. Valeu, bom jogo. Tô destruído. Hidetaka, você tem que dormir no gelo hoje, rapaz. Você tem que se recuperar. Que jogo bom de vocês, jogo muito técnico, hein? Eu gostaria que tivesse mais jogo, viu? O Luiz quase ganhou ali dois dos jogos, foi um jogo muito bom. É difícil jogar com o Luiz, né? Essas variações de efeito, muito bom, gente. Parabéns para vocês, foi um jogaço. Tem muito jogo pela frente ainda, lembrando que saem 4 jogadores de cada grupo para a próxima fase, tá? E tem até o dia 31 de agosto, que é domingo da semana que vem, né? Para terminar todos os jogos do grupo. Então, bons jogos para vocês aí. Vamos tentar transmitir o máximo possível. E a gente se vê em Valeu. breve. Obrigado aí mais uma vez. Valeu, obrigado. Obrigado, Valeu. Obrigado, Luiz. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Jogo bom, hein? Jogo bom. Eu achei que cabia um 3-1 ali, talvez. Podia ter sido um 3-1 ali. Tava bem equilibrado ali no fim. Foi decidido muito no detalhe, né? Se fosse um 3-1 ou 3-2 até pro Hidetaka, acho que ia ficar justo também, né? 3-0 parece que foi fácil o jogo, mas não foi, né? Vocês viram como ele tava cansado ali, fez 5 jogos hoje cedo, né? Mais 3 agora. E o que foi aquele ponto, hein? Que Hidetaka teve que ir pro chão ainda, perdeu o ponto, terminou no chão. Essa é uma característica do Luiz que ele tem que aperfeiçoar, que ele faz muito bem, mas é o carro-chefe dele. Essas colocadas assim, que ele entra com a mão de lado, põe para um lado, põe para o outro, assim, porque é caneteiro, né? Então ele acaba entortando a bola, é difícil de ver e é muito eficiente, né? Wesley, boa pergunta, onde você vê a classificação? Ah, a gente não pensou nisso, Wesley, para de ver o pessoal que não está jogando ver a classificação, porque os jogadores eles têm ali como que fala? O link, né, das categorias num site chamado Challonge. Wesley, se você tiver no nosso grupo do WhatsApp, só de jogadores de tênis de mesa virtual, aqui do Brasil, manda uma mensagem por lá, que eu vou deixar os links lá de para todo mundo que quiser acompanhar os resultados dos jogos. Eu vou deixar os links, mas é no site Challonge. É que se você só entrar no site Challonge, você não vai achar o nosso torneio, né? Provavelmente, não sei como funciona. Mas a gente vai deixar o link lá. Será que eu consigo deixar os links aqui? Segura um pouquinho aí. Vamos ver se eu consigo. Porque eu tenho os links na mão aqui, ó. Hum, deixa eu ver se dá para deixar link aqui, peraí. Ó, esse link é da categoria A. Esse próximo link aqui é da categoria B. Ó, tô colocando aí já para você, Wesley. E eu vou colocar o da categoria C. Você vai encontrar alguns nomes repetidos, tá? Tem uma galera que tá jogando duas categorias. Aqui, categoria C. Tá na ordem, então, aí, A, B e C. Tá? Se tiver alguma dúvida aí nas próximas transmissões,
Falando em próximas transmissões, tem como mostrar a tela assim, Lucas, do Challenge na transmissão? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês vão me dando um feedback aí, tá? É, deixa eu ver se eu consigo. Me avisem aqui se deu certo. Ó, se eu mudar para cá. Aham, acho que dá sim, ó. Dei uma olhada aqui. Aqui, ó. Então, essa é a categoria A, tá? Então, aqui, ó. Rachão Virtual de Agosto, categoria A. Deixa eu só ver se eu tô. É isso aí mesmo. Então, aqui o grupo da categoria A, Vladimir Pimentel, que sou eu, o Ted, Afonso, o Takil, o Gui Bittar e o Lucas Burgani. O Gui Bittar e o Burgani jogam hoje à noite. E o Hidetaka, né, que acabou de jogar. Então, faltam vários jogos ainda, né? Mas estou eu aqui com 2 vitórias, o Ted também com 2 vitórias e uma derrota, o Afonso uma vitória, o Nicolas uma vitória. O Guilherme Bittar não jogou nenhuma, joga a primeira hoje, né? O Lucas Burgani uma derrota e o Hidetaka. O Hidetaka vem da categoria B, né? Então, logicamente, vai ser mais difícil para ele. Ele está na categoria A para experimentar mesmo, para jogar contra os melhores, para se testar contra os melhores jogadores ali do torneio, né? Então, é esperado que ele perca mesmo a maioria dos jogos. Aí no grupo B, são só 2 grupos, né? O grupo B, o Léo Arata já ganhou 2, o Rodrigo Léo também. O Vitor Motical ganhou 2, perdeu uma. O João Alves, o Devos, perdeu 2, ganhou uma. O Ren Ozal e o Vitor, lá de BH, ainda não jogaram. E o Felipe perdeu 4. O Felipe ele é iniciante no jogo, ele acabou se inscrevendo só na categoria A. Por algum motivo ele quis se inscrever, né? Para ter essa experiência também de se testar com os melhores jogadores. Ele já jogou 4 jogos e perdeu os 4. Então isso é categoria A. Deixa eu ver aqui se vocês estão escrevendo alguma coisa. Não. É isso aí mesmo. Se tiverem alguma dúvida, vão escrevendo aí, tá? Categoria B agora, ó. Categoria B a gente está com grupo A, né? O Antônio já ganhou uma, o Lucas Burgani uma, né? Então você vê, o Lucas Burgani está na B e na A também, né? O Gustavo Raeski ganhou uma, perdeu 2. O Jorge Cavalcante na B ainda não jogou nenhuma. O Devos na B ainda não jogou nenhuma também. E o Martin Hermes perdeu uma. E aí o grupo B já rolou mais jogo, né? Ó, o Junior Horn ganhou 3, perdeu uma. O Thiago, o Madruguinha, né, ganhou uma. O Carlos ganhou uma. O Hidetaka ganhou uma, perdeu uma. O Luiz Fean ganhou uma, perdeu uma. Agora perdeu outra, né, pro Hidetaka. Então esse jogo a gente vai colocar agora. Vou colocar ao vivo aqui o resultado. O Enzo perdeu uma e o Leandro Santos perdeu 2. Basicamente o João Horn aqui fez a maioria dos jogos, né? Acabou ganhando aqui a maioria deles. Então, ó, só para vocês entenderem aqui, a gente acabou de transmitir o Luiz Fean com o Hidetaka. Agora eu preciso achar aqui os dois. Aqui, ó, Luiz Fean e Hidetaka. Ó. Então, a gente abre aqui. Só eu posso fazer isso, tá? Como organizador. Porque senão os jogadores vão fazer, acaba errando, fica uma confusão. Então o Hidetaka ganhou de 3-0. A gente envia a pontuação. E agora a gente tem aqui o grupo B já atualizado com o Hidetaka ganhou 2, perdeu uma. E o Luiz Fian já perdeu 2, jogou 2, perdeu 2. Maravilha. Esse é o grupo B, né? O grupo C aqui rapidinho, então, né? Achou o grupo C. O Wolverine ganhou 5 jogos, já todos os jogos do grupo, então já saiu em primeiro do grupo. O Paulo Wolverine, a Renata ganhou 2, perdeu uma. O Enzo perdeu uma, ganhou uma. E o Luiz Novaes, o André Camini e o Marcos perderam 2 partidas cada um, perderam todas por enquanto. E o grupo B, o Jorge Cavalcante também na categoria C. Na categoria B a gente viu que ele não jogou nenhuma ainda, né? Na categoria C, ele jogou, ganhou todas, ganhou uma, duas, três, 5. Tem mais um jogo, na verdade, porque esse grupo tem 7 jogadores. Falta um jogo. Junior Horn ganhou 2, perdeu uma. O Andy Bastos ganhou 2, perdeu 2. O Luiz Camanho, que joga lá de Portugal, ganhou uma, perdeu outra.
E aqui o Léo Almeida perdeu uma, o Maurício Chagas perdeu duas e a Yumi perdeu três. Lembrando que saem quatro jogadores de cada grupo, né? Então, se eu volto aqui, pronto. Então, saem quatro jogadores de cada grupo. E quantos jogos são, Wesley? São grupos. Alguns grupos têm seis jogadores, outros têm sete. Tem que jogar um contra todos, né? Então, um grupo que tem seis jogadores, cada um tem que fazer cinco jogos, né? Ah, sim, precisa jogar com todos os jogadores. E aí, aí sai quatro de cada grupo, aí já monta uma chave de quartas de final, aí quem perder tá fora, né? Faz os jogos de quartas, semi e depois a grande final. Isso vai ser no dia primeiro de setembro, a partir do dia primeiro de setembro. Então a gente espera acabar o torneio aí lá por 7, 8, 9 de setembro aí no máximo, né? Porque os playoffs é mais rápido, a gente deixa aí uns 3 dias para os jogadores marcarem o jogo e se enfrentarem. Então anda, se tudo der certo, anda mais rápido, né? Maravilha! É isso aí, pessoal. Voltamos agora, voltamos mais à noite então, né? 9 horas com o jogo na categoria B, Antônio e Devos, e 9h30, categoria A, Burgani e Guibitá. Obrigado mais uma vez por acompanhar. Um forte abraço aí, a gente se vê às 9 da noite.